boa noite. Minha quinta tentativa de gravar esse vídeo, tá? Hoje tá bem complicado, né? Eu vim aqui porque, nossa, eu recebi mais de 300 mensagens, tá? Mas eu já tinha dito em alguns vídeos algumas coisas, alguns indícios, então para algumas pessoas não foram surpresa, tá? Para duas seguidoras minhas, elas separaram para mim uns trechos e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Então, por favor, peguem a caneta, papel, para vocês anotarem direitinho, para não precisar olhar os vídeos inteiros, porque são vários, né? Então, começando aqui pelo vídeo número 3, minuto 6. Outubro do Jan, minuto 6 também. Outubro da Demet, minuto 9h50. O vídeo Fio Invisível, minuto 4h40. O minuto 8h20 e o minuto 10. O vídeo número 7, minuto 4. E o da Demet Mudança Vibracional, minuto 3, tá? Gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá, né? Porque as meninas que separaram para mim, dizendo que ali tinha alguns indícios. Então, eu deixo para vocês irem lá assistir assim que puderem, tá? E aqui vamos abrir a mesa para ver se a gente consegue esclarecer mais algumas coisas, tá? O que eu vou dizer para vocês, assim, ó, é impossível acertar 100%, é bem difícil fazer as tiragens, acertar tudo. O baralho, ele tem 78 cartas, né? Então, eles têm um significado, como eu já expliquei para vocês, para cada carta. Então, tem esse tarô aí, que são 6.000 combinações, 6.000 combinações. Então, às vezes eles saem na mesa, a gente não recorda tudo. Então, acaba deixando passar alguma coisa, ou não fala alguma coisa, né? Às vezes, ou interpreta, não lembra a interpretação, interpreta de um jeito, às vezes é de outro, tá? E tem os outros ali que eles também têm outras combinações, tem 3.500 combinações também. Eu trabalho com vários tipos de baralho que eu já falei para vocês, então se eu fosse lembrar de todas as combinações, quantas combinações seriam aí? Em torno de quase 30.000 combinações. Então vocês acham que seria possível? Não, né? Então assim, eu acho que vocês têm que filtrar algumas coisas, né? Então, montar o quebra-cabeça, pegar um pouquinho de uma tiragem aqui, outro pouquinho da outra tiragem ali, e vocês irem montando o quebra-cabeça de algumas coisas, entendendo algumas coisas. Outras, a gente leu de um jeito, aí vocês interpretam de outro. Então, assim, a gente tem que ir levando para que as coisas, né, consigam fluir melhor, tá? Então, fica essa combinação aí de filtrar as coisas, certo? Bom, então aqui eu vou fazer a tiragem para a Demet e para o Kadir, né? Me falaram que eles estão juntos desde outubro, acho que é de 2023, tá? Uma das minhas tiragens que eu fiz, que deve estar aí nessa lista que eu falei para vocês, eu falei que eles tinham tido um affair, mas que aquele dia eles não estavam juntos, tá? Naquele momento ali eu não tinha visto eles com algum relacionamento, tá? Até depois descobriram que uma das fotos tinha sido montagem e tal. E me mandaram também, então, mas me mandaram bem depois que eu já tinha feito a tiragem, tá? Então, eu vou abrir aqui para ver o que acontece sobre eles. Eu já fiz uma prévia, então, algumas coisas eu já tenho em mente, assim, sobre o que aconteceu, tá? Então, por isso que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nos outros vídeos para vocês poderem entender também algumas coisas. Olha, aqui nesse 1 ano, me mostra assim, ó,
trabalho, mostra amizade, mostra aprendizado, mostra como se fosse um coach, assim, também, né? Mostra também, assim, aproximação, mostra, assim, interesse de ambas as partes, tá? Mostra também muito, 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 assim, aprendizado na área profissional, assim, tá? Vejo, assim, que a aproximação deles é como se fosse um esquema, é a vontade de amigos, é a vontade de família, que, né, que eles se acertem. Então eu vejo aqui esse caminho deles, assim, com a volta, um círculo que tem na volta muito protegido, assim, que protege eles, assim. Eles têm um sentimento muito puro, assim, pelo outro. Como é que eu vou explicar? Não é bem paixão nem amor, mas alguma coisa assim muito gostosa, muito verdadeira, tá? Vamos ver aqui o que que ele acha dela, o que que ele sente por ela, né? Vamos ver aqui. Olha aqui, olha, gente, bem claro aqui, ó, sabe? Ele vê nela, assim, uma pessoa que ele admira demais, 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 assim, ó. Ele gosta de trabalhar com ela, ele gosta de estar perto dela, ele gosta de fazer as coisas com ela, ele é muito encantado por ela, tá? E eu vejo aqui, assim, ó, nossa, ele esperou por ela, ele espera até hoje, assim, por ela, tá? E eu vejo, assim, que ó, a carta aqui da harmonia e da família mostra que todo mundo na volta deles quer esse relacionamento. Eles querem, eles fazem uma blindagem para que eles se encontrem, para que eles, né? Por isso às vezes assim, mas tinha família, tinha amigos, claro, todo mundo fica, né, tentando proteger os dois e querem muito que se concretize. Vocês já devem imaginar o motivo, né, gente? Porque querem afastar de outra pessoa, mas enfim. Mas como estamos falando aqui desse relacionamento, eu digo assim que para ele, né, se ela disser espera por mim, ele vai esperar a vida toda. Mas eu não vejo assim uma coisa muito concreta aqui assim ainda. Eu vejo ele ainda tentando as coisas assim. Eu vejo que tiveram sim, eles têm alguma coisa assim, né? E ele assim na volta esperando, tudo que ela faz ele acha certo e esse monte de coisas, tá? Mas tem algo aí, tá? Daqui a pouco vamos ver. Vamos ver o que que ela sente por ele. Olha, ela busca assim nele, digamos assim, curar algumas feridas, tá? Eu vejo assim que ela sente nele um porto seguro, assim, uma maneira, a maneira que ele trata ela, que ele cuida dela, que ele protege, faz com que ela se sinta segura. Então, assim, às vezes ela tem uma leve, ela corre pra ele, tá? Então, assim, ela tá sempre na volta, assim. Eles têm, como, eu não posso dizer que é um relacionamento aberto, seria uma amizade colorida, não sei bem, é difícil definir aqui, tá? Mas namoro e compromisso não tem, porque eu vejo aqui, ó, a fuga dela, ó, aqui, ó, e outra pessoa, tá? E esses chifres aqui, tá? Para bom entendedor, vocês já vão me entender o que eu quis dizer, tá? Não vou entrar em detalhes, mas eu vou dizer assim, tá? É um relacionamento assim, tá? Então, assim, é muito protegido. Por isso que as coisas, assim, quando querem desandar, o povo vem e acolhe
e protege e deixa eles mais protegidos assim, tá? Mas não vejo daqui da parte dela sentimento de amor, tá, gente? Amor, assim, paixão. Não, eu vejo ela se sentindo muito bem ao lado dele. Ela se sente segura, se sente feliz. Mas amor aqui não tá me mostrando, não. Nem paixão, essas coisas assim, tá? Mostra mais, assim, que ela gosta gosta da companhia, ela se sente feliz com a companhia dele, tá? Vamos ver os dois. Tem futuro, né? Se eles têm futuro, como é que estão as coisas com eles, né? Bom, ficando a gente sabe que já rolou, então que tem coisa aí, né? Vamos ver se tem futuro esse relacionamento. Olha, que de novo vem me mostrando os amigos de novo, forçando uma barra aí, tá? Olha aqui, fazendo bem a cabecinha. Para que as coisas, né? Porque deu uma chance, tudo assim. Tem uma pessoa do lado dela vigiando ela muito. Então, tudo que ela faz, assim, ele pula na frente. Então, assim, se ela pensa em ir pro lugar, ele já dá um jeito de estar lá, ele dá um jeito de se fazer presente, assim. É uma coisa que não dá para definir, assim. Não dá para definir, gente, assim. Não posso dizer que tem um relacionamento, um namoro, alguma coisa assim. Eu diria assim que seriam umas ficadas, tá? Me parece assim, porque eu vi ela aqui, ó, mostrou ela nesse tempo com outra pessoa, tá? Mostra ela assim, ó, conversando, fluindo e com outra pessoa também, então eu não consigo definir bem esse relacionamento deles aí, tá? Agora vamos ver aqui, né? Se eles, porque se eles estão há bastante tempo se encontrando, por que eles não assumiram, tá? Se é verdade que dizem que eles estão há bastante tempo, por que nunca assumiram nada? Deixa eu ver. Olha, aqui me mostrou que por ela, né? Ela não queria ser vista com ele, assim, tá? Eu vejo aqui que ele trouxe problemas para ela, alguma discórdia, alguma coisa assim, né? Se eu pudesse definir agora para as cartas que eu tô vendo agora, eu diria que tipo, se fosse, digamos assim, um namoro, era assim, um vai e vem, termina, fica um tempo longe, volta, termina, porque não tem um segmento, não tem uma coisa concreta, não tem uma coisa, uma estrada a percorrida. Tem muitas lacunas, muitas mesmo aqui. Então, gente, assim, é bem complicado definir, né? Então, eu não posso dizer para vocês 100% de certeza que eles têm alguma coisa, porque tem muitas lacunas, teve outras pessoas e é bem complicado aí, tá? Eu não sei que tipo de relacionamento daria um nome para esse relacionamento deles, assim, tá? Aí me fizeram algumas perguntas e eu vou ler aqui, que é se eles ficaram lá, né? Se eles ficaram. E sim, sem dúvidas. Ó.
já tem marcado, eles têm outra viagem marcado juntos, ó. Uhum. Ficaram sim, tá? É lá, e a coisa foi bem quente, tá? Me perguntaram também se sobre a família, né? Sobre a mãe dela, da Demet, se ela aceita ele, né? Olha, aqui vem me mostrando que ela, ó, aqui vem me mostrando que ela tem algumas dúvidas, tá? Mas ela tá indo na onda dos outros também, tá? E eu vejo aqui que, né, aqui já me mostra assim que a mãe dela também não seria contra o outro relacionamento que ela tinha, né? Que ela, a pessoa que ela ama, digamos assim, tá? Mas que ela aceita, assim, né? Ela também é a favor e isso assim. Mas essa é uma das pessoas que não é indiferente ela ter ficado com a outra pessoa, tá? Outra pergunta que me fizeram é a Demet com relação a um aniversário aí, tá? Então vamos ver aqui. Gente, olha só. Ó. Ai. Gente do céu, que complicação é essa, meu Deus? Aqui, ó, o que eu tinha visto já na outra vez, assim, continua me mostrando a mesma coisa. Eu não consigo entender, mas assim, mostra assim que tinha uma combinação, ó. Eu vejo ela fazendo uma surpresa, ela tendo alguma coisa, ela vai mandar mensagem, um presente, alguma coisa assim, uma surpresa, assim. Mas aqui me mostra que ela gostaria de felicitar pessoalmente, dar um abraço, cumprimentar e tal, tá? Então é isso, tá? Gente, eles continuam se falando, ó. Continuam. Agora, fazendo um parêntese aqui de algumas tiragens que eu já tinha feito. Eu não lembro bem qual foi, eu falei sobre, né, numas que o Jean tinha tido ciúme, alguma coisa que ele tinha visto concreta, que ele, né, e ali foi, parece que foi ali que as coisas desandaram, tá? Me parece assim, ó, que a coisa não fluiu a partir daquele dia que parece que se desentenderam, não sei bem como é que foi a coisa, né? Que eu não lembro muito daquela tiragem, mas eu vejo assim que houve um desentendimento e a partir dali parece que a coisa não fluiu muito bem, parece que a escolha foi feita, né? Parece que o ciúme dele que eu já tinha falado para vocês com relação àquele dia que ele tinha visto alguma coisa e tal, a partir dali parece que houve uma libertação assim pelas cartas, né? De hoje eu vejo que houve alguma coisa assim, então parece que ali ela passou a não se importar mais de ser vista, né? Com ninguém, né? Então, mas eu percebo assim que as pessoas ainda têm alguma mágoa, porque elas acham assim, porque que se ela tava realmente esse tempo todo com esse cara e nunca apareceu e tal, né? E quando ela fica com o John não aparece e tal. Então tem muitas coisas aí.
Outra coisa que me falaram é que parece que o Joe e a Demet tiveram uma briga em março, uma coisa assim, tá? Então, eu não sei dizer para vocês até que ponto que aconteceu, como é que aconteceu, assim, né? Mas eu acho bem complicado a pessoa já tá há um ano e terem havido tantas outras histórias, né? Com a mesma pessoa do passado. Então, assim, eu acho bem complicado, né? Mas é a minha opinião, né? De tudo que eu vi, assim. E eu tenho a impressão, é minha opinião agora, eu vou falar, tá, gente? Assim, de tudo que eu vi, assim, nas cartas. A minha impressão parece que é um relacionamento aberto, né? E parece que ela teve uma tentação de voltar a falar com ele, e aí essa função, assim, de sentimentos vindo à tona e tal, assim, talvez ela tenha pensado que as coisas pudessem dar certo, e no fim as coisas, né, não saíram. Em uma das tiragens eu disse que não saíram bem como eu tinha planejado. Então, eu acho isso não saiu bem como eles tinham combinado, e parece assim que houve esse afastamento, mas a impressão que eu tenho parece assim que ela, né, parece que se mostra mais, eu tô vendo ele mais infeliz, assim, eu sinto ele mais abatido, assim, tá? Ele teve outras questões, né, que contribuíram, talvez isso também tenha contribuído um pouco para que ele tivesse um pouco esse semblante mais abatido, tá? Mas a gente tinha visto numa outra tiragem que ele não era o motivo total esse recolhimento dele, essas coisas, tudo, ser ela, né? Mas agora esse semblante assim meio tristonho, pode ser que as coisas não tenham saído como ele tinha planejado, e talvez assim por ele também ser um cara bem ciumento, né? Ele não tenha gostado também, né? Dessas, dessas coisas, dele ter sabido, dele ter visto. Então, eu acho que é aí que a coisa complicou, tá? Mas é isso, então, que eu queria esclarecer com vocês. E gostaria também de dizer que eu tinha feito uma postagem ontem e eu tive que apagar, tá, gente? Por quê? As pessoas vieram atacar outra taróloga ali e eu não achei bacana o que fizeram, tá? Inclusive, até a minha pessoa não se referiram a nada, assim, né? Muito. A única coisa que falaram, assim, que eu acho que, assim, sei lá, com o intuito de defender ela, as pessoas falaram das minhas unhas, né? Ah, que as unhas da outra taróloga eram bem feitas, pintadas e arrumadas, e as minhas não, as minhas às vezes estão né, cortada de um jeito, às vezes elas estão, né, sujinha de tinta, porque eu trabalho com criança, e eu trabalho com crianças também especiais, então eu uso muita argila, muita tinta, as crianças brincam muito com terra, a gente usa elementos que sujam os dedos, tá? E acontece que nem sempre eu vou conseguir estar com ela pintada, porque mancha. Então, assim, às vezes é até um custo ter que pintar e no outro dia seguinte já. Talvez o dia que vocês me enxergarem com as unhas pintadas, vocês vão saber que eu fui em alguma festa, ou um evento e pintei. Mas também eu sou alérgica, eu não tiro cutícula porque eu tenho muita alergia. Então, pintar eu até pinto, mas tirar cutícula eu já não tiro, tá? Mas até isso usaram para atacar, tá? Eu quero dizer para vocês assim, ó, jamais façam isso, tá? Vocês não sabem o que aconteceu. Por que ao invés de vir aqui falar mal numa postagem que não tinha nada que ver, vocês não procuraram ela e tentaram esclarecer, né? Se chegar a perguntar para ela assim, ó, o que será que houve, né? Talvez refaça aquela tiragem de tal coisa, porque eu acho que talvez ali não foi bem interpretado, ou, né, aconteceu alguma coisa, alguma energia não estava batendo, mas assim, e falar mal da pessoa, dizer coisas dela, eu não achei bacana. Aí eu tive que apagar, porque eu imagino o meu desespero, tomara que ela não tenha lido, porque até isso fizeram, tá?
Então, assim, no intuito até de defender, falaram tudo até das minhas unhas. Eu tô pouco ligando, gente. Mas assim, ó, eu não gosto de falta de respeito, eu acho que vocês têm que entender, tá? Porque no momento que vocês vão lá no canal dela e vocês sugam até o último dela, com mensagens pedindo, pedindo, pedindo coisa, e aí, quando acontece alguma coisa, vocês vão lá atacar. Não é justo isso. Por que que não vão questionar, então, educadamente? Pedir para que ela refizesse tal tiragem, para que ela veja alguma coisa que ela não entendeu, mas assim, falar mal, atacar e dizer coisas, não achei bacana, tá? Ainda mais aqui no meu canal, entendeu? Porque vocês têm que saber filtrar as coisas. Vocês pegam às vezes um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra. Porque, gente, eu recebi link de 5 tarólogas, tá? 2 argentinas, eu acho, e uma inglesa, que foi até um sacrifício para eu, né, traduzir, e mais 2, não, mais outra, e 3 brasileiros, tá? 3 brasileiros. E assim, gente, se vocês se juntarem os quebra-cabeça, dá para montar alguma coisa. Às vezes assim, entendeu? Então, você tem que saber filtrar, porque assim, às vezes a energia do momento é uma coisa, às vezes muda de um baralho para o outro, de uma coisa para outra, né? E às vezes assim, a gente não consegue, às vezes ali a carta, elas não mentem, elas mostram o que tá ali. Às vezes a gente não consegue interpretar direito. Porque como eu falei para vocês, às vezes são 3.500 combinações, tem que é 6.000 combinações, como é que a gente vai conseguir lembrar tudo? Então, assim, né? O respeito, tenha um respeito, né? Respeito com ela, respeito com todo mundo que lê carta, que vem aqui, às vezes umas perguntas que vocês fazem, assim, vem só para esclarecer, né? E depois ser atacada desse jeito, não é bacana, tá? Então fica aqui a minha solidariedade e digo para vocês assim, cautela, respeito, tá? As coisas elas tendem a se concretizar, a verdade aparece, as coisas, né? Então a gente tem que ir filtrando as coisas e esperando, o tempo é o Senhor da razão, Ele vai mostrar as coisas, né? Então, enquanto isso, né, vamos se respeitar, né? Vamos deixar as coisas fluírem, vamos deixar todo mundo fazer o seu trabalho, né? A sua doação de vir aqui. A gente não se ganha dinheiro aqui, tá? Não se ganha dinheiro aqui. Canal pequeno, com poucas visualizações, não ganham dinheiro. Então, assim, é bem desgastante e às vezes, né, o que salva, às vezes, é as amizades que a gente faz, é os carinhos, as trocas, assim, a gente aprende muita coisa. Tem gente que troca mensagens de tarô comigo, tem gente que às vezes me manda uma coisa, olha, Elisa, vê isso aqui pra mim e tal, sabe? É bem bacana. Mas tudo com muito respeito. Essa é a parte boa, tá? Que a gente faz bastante amizade, a gente vê as pessoas, a gente conhece gente do mundo inteiro, muita gente do mundo inteiro entra em contato. Então isso é bacana, tá? Então eu deixo para vocês aqui esse meu desabafo, digo para vocês que tenham todos uma excelente noite, né? O final de semana está se aproximando. Tenham todos um excelente final de semana. Um beijão para todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.